Olá, tortuguinhas, como vão vocês? Hoje temos um convidado muito especial, né, meu filho? Eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer vídeo mostrando ele, porque eu falo isso várias vezes em vários vídeos, inclusive sobre ele, que ele detesta a câmera. Eu tenho trabalhado isso com ele, então dá pra tentar fazer alguma coisa agora. Ele quer mais semente, por isso que ele vai me cutucar. Então, eu decidi fazer esse vídeo até para testar um pouco, para tipo, botar a prova de que meu treinamentozinho tá funcionando. O vídeo vai ser sobre ele, como vocês podem ver. Eu pedi perguntas lá no meu Twitter e Instagram, inclusive eu não posso fazer muitos movimentos bruscos, porque eu tenho medo dele se assustar. Mas aqui minhas redes sociais do lado, como sempre, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, também tem os comentários aqui para isso. E também tem como contribuir com o meu canal sempre aqui embaixo e o link da vaquinha. Então eu pedi perguntas tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu não sei se já terminou, se as pessoas ainda estão fazendo, então desculpa se alguma não entrar aqui, é porque foi o único dia livre que eu tinha para gravar. Se você voar e se assustar, não tem nada para você ter medo, meu filho. Mas tem algumas perguntas bem interessantes e vamos botar algumas verdades na mesa, né, Thor? Porque sabia que ele ia se assustar. Bom, como vocês viram, ele voou. Eu vou até gravar aqui para vocês verem como é que ele tá. Porque eu deixei a gaiola aqui do lado, eu não vou ficar forçando ele a aparecer, até porque eu acho que isso é completamente desnecessário. Acho que já foi o suficiente, tanto para fazer a capa do vídeo, quanto para fazer essa introduçãozinha para vocês. Mesmo se não tiver ficado boa, eu vou deixar essa mesmo, justamente para não estressar mais ele. E para ele aparecer alguma vezinha aqui no canal, né, finalmente. Então ele tá aqui, ó, em cima da gaiola. A gaiola, sempre que eu deixo ele solto, fica aberta. E tem esse puleirinho aqui para fora se ele quiser. Então eu vou deixar ele se recuperando aí. Ele fez um exercíciozinho que foi ótimo, já estava nos planos mesmo soltar para ele se exercitar. E vamos continuar o vídeo. Se ele quiser aparecer, é decisão dele, não vou forçar. Então vamos começar com as perguntas lá do Instagram. A primeira, que eu acho que duas pessoas fizeram, inclusive a mesma pergunta, quantos anos ele tem? Ele tem 4 anos e pouquinho, ele nasceu dia 17 de fevereiro de 2017. Como foi cuidar dele bebê? Como ele reagiu com a partida da Athena e como é a alimentação dele? Ele bebê foi muito tranquilo, eu não dei papinha para nenhum dos periquitos, se vocês não sabem, eles nasceram aqui em casa. Tô falando eles porque mais periquitos nasceram, mas agora eu só tenho Thor, infelizmente. O único que eu cuidei com papinha mesmo foi um bem bebezinho, que nasceu muito pequenininho, porque ele nasceu muito depois dos irmãos. O Thor foi o primeiro a nascer, por isso que ele se desenvolveu muito bem. Mas foi o único que eu usei papinha, porque eu acho que é muito melhor deixar os pais cuidarem. Isso não vai influenciar nele ser dócil nem nada. Ele vai se apegar a você de qualquer jeito, principalmente se ele nascer em casa. Mas enfim, foi muito tranquilo, eu não fiz nada, eu só fui pegando ao longo do tempo. Daqui a pouco, em outras perguntas, eu vou botando mais fotos, né? Como ele reagiu com a partida da Athena? Eu reagi muito pior do que ele, pra falar a verdade. Porque, na verdade, o Thor não é um periquito muito... Ele é sociável, claro, ele gosta de outros periquitos, tanto que ele nasceu com a famíliazinha dele, viveu com a famíliazinha dele. Mas ele é filho único, ele gosta de ser filho único, tanto que é um impasse que eu tenho para ter outro periquito. Eu quero muito, é outra pergunta também daqui a pouco que eu vou responder, mas ele prefere ser filho único, ele prefere ter a minha atenção total. Então assim, ele não ficou triste quando a Athena foi embora, ele sentiu uma diferençazinha, mas nada demais a ponto dele ficar triste. Tô falando de você. E como é a alimentação dele, ele come basicamente à vontade ração extrusada. Eu uso da Mega Azul PM13. Mega Azul me patrocina aí, tô precisando. Eu sempre falo de vocês. Mas eu também falei com um veterinário sobre sementes e vegetais, frutas, legumes, essas coisas todas. Ele come 2 colherzinhas de café, que são aquelas bem pequenininhas, de sementes por dia. Então 2 scoopzinhos de sementes por dia. No caso, eu tenho um scoop, uma colherzinha do tamanho certinho, então eu só dou uma por dia, normalmente à noite. E quando eu treino ele, eu boto numa banheirinha, num potinho dele mesmo. Nunca cruze coisas de outros animais. Mas, por exemplo, aqui tem 1/3 do scoop que eu dou todo dia. Então esse 1/3 é para treinamento dele, para adestramento. E aí os 2/3 eu dou de noite, como se fosse normal mesmo. Eu nunca dou... De vez em quando eu dou a mais quando ele está sendo muito bonzinho, mas assim, nada que influencie na saúde dele. E aí legumes, vegetais, frutas, eu tento dar toda semana, pelo menos algumas vezes, só que ele não é muito fã. Então é um pouco difícil, ele é uma criança muito mimada. Ele era assustado ao arisco quando chegou? Não, até porque ele nasceu em casa, então ele era bem tranquilo, inclusive ele era muito mais fácil quando era bebê do que hoje em dia. Até porque eu passei 1 ano fora, ninguém pegava nele. Ele é muito temperamental, né, meu filho? Então, não, ele é super tranquilo. Até hoje ele é tranquilo, coitado. Tem que dar os créditos a ele.
Ele tá deitado em cima da gaiola. Deixa eu tirar uma foto pra vocês verem. Olha ele deitadinho, que bonitinho. Isso ele tá deitado mesmo, tá? Porque não sei se eu vou conseguir ver, como eu falei, ele tem medo de celulares e câmeras, mas ele tá agachadinho. Então quer dizer que ele tá bem tranquilo, até porque ele tá descansando agora. Ajeitou as asinhas. Ele adora me ouvir falar e ficar pertinho assim. Ó, tá gordinho. Ele fica agitado na gaiola quando você chega perto. Fica agitado num bom sentido, não é por medo, é porque ele fica muito animado. Então, às vezes, até quando a gente tá falando, fazendo alguma ligação, tentando resolver problema no telefone, ele fica gritando, querendo atenção e conversando junto, porque ele adora interagir. Então, é mais por isso do que por medo. Ele não tem medo nem de mim, nem do gato, nunca teve medo dos gatos. De vez em quando ele tem medo do meu namorado, mesmo o meu namorado tendo criado ele também desde bebezinho, mas ele tem mais medo de pessoas estranhas ou que não conhece muito bem. Mas de mim, da minha mãe, eu acho, também não tem medo, nem do Léo. Quanto tempo demorou para ele confiar em você? É muito difícil isso, porque como ele nasceu em casa, ele desde o primeiro dia, teoricamente, já confiava, porque eu pegava na mão, ele depenadinho até, eu vou tentar achar uma foto para deixar aí. Então, desde pequenininho eu tive esse contato com ele, então eu não sei dizer muito bem quanto tempo demorou, porque desde o início ele já vinha no dedo, porque ele era muito bebezinho. Então ele nem entendia muito bem o que estava acontecendo, mas sabia que estava recebendo carinho, que podia confiar em mim, essas coisas todas. Então é diferente de você pegar uma ave já jovem ou adulta e tentar amansar, porque aí sim você consegue definir o tempo até, foi a primeira vez que subiu no meu dedo, foi a primeira vez que me deixou dar comida na boca, enfim. Não tem como botar isso em tempo, sabe? Ele espirra muito? Não muito. É comum quando troca o tempo, tanto a estação quanto o tempo mesmo, tipo uma rinitezinha. Mas assim, se sua ave espirra muito, é sinal de que você tem que levar no veterinário, porque isso não é muito seguro, né? Pode até ser bem perigoso para elas, para as aves, né, no caso, porque elas têm muito problema com ossos pneumáticos, né, sacos aéreos, pneumonia também pode dar, alguma alergia. Então assim, se estiver espirrando muito, tem que levar para o veterinário. Mas um espirro ou outro de vez em quando não é problema, é até normal, ainda mais quando muda a estação. Onde ele gosta de carinho? Eu não sei se eu tenho vídeo disso, talvez eu tenha, se não eu boto da Athena só para exemplificar, mas ele gosta de carinho na bochechinha. Ele detesta carinho por cima, na cabeça. De vez em quando ele até deixa, mas assim, normalmente quando ele deixa, porque ele também é muito temperamental, não é muito de contato de carinho, é na bochechinha. Quanto tempo demorou para ele subir no dedo? Como eu falei, é muito difícil de botar isso em tempo, porque desde bebezinho, é claro que eu não pegava ele desde bebezinho mesmo, tipo ovinho e ele recém-nascido, até porque pode ser perigoso de ficar contaminando, né, cuspir em cima sem querer e tal. Mas desde quando ele começou a ficar com peninha, eu comecei a botar no dedo, então assim, desde sempre. Pretende levar a genética dele adiante? Sim, mas eu não sei se vai ser fácil, porque eu tinha comprado a Athena tanto para fazer companhia para ele como um teste, como eu vi que ele não faz muita questão, então não sei se isso é um ponto positivo ou negativo, porque ele vive bem sozinho, então isso é ótimo, né? Ainda mais, né, porque eu consigo dar atenção total para ele. Mas eu queria muito que a genética dele fosse para frente. Se vocês conhecem algum criador de periquito inglês aqui no Rio de Janeiro, se você, criador, estiver me assistindo e quiser me dar um, eu sou apaixonada principalmente pelo cinza e pelo branco, tanto que a Athena era cinza. Eu queria muito que ele tivesse bebês, eu queria muito que continuasse, porque na verdade o Thor é meu neto, teoricamente, porque o pai dele era o meu bebê, era o Dracarys e a Calice, né, os pais dele. Então, na verdade, seria a terceira geração de periquitos. Eu queria muito que continuasse, mas não sei se eu vou conseguir, até porque ele está começando a passar um pouco da fase reprodutiva. O ideal é até os 4 anos, mais ou menos, mesmo ele vivendo uns 15. Mas quem sabe? Também preciso de dinheiro, né, para comprar um inglês, ainda mais que o inglês é mais caro. O que precisa para criar um? Muita paciência, dinheiro, né, para dar tudo de qualidade, espaço, porque querendo ou não a gaiola tem que ser grande, principalmente na horizontal. Precisa de dedicação, porque não é do dia para a noite que sua ave vai subir no meu dedo, se eu falo no geral, não só para periquitos. Mas periquitos ainda tem um agravante de serem mais medrosos, ainda mais os australianos, que são mais comuns. Então ainda tem esse agravante deles serem mais medrosos, então talvez demore um pouco mais de tempo. Talvez você nunca tenha um periquito que suba no dedo ou que goste de carinho, e tem que estar ok com isso, você não pode forçar nenhum animal a nada, ainda mais um animal que já é medrosinho e que já tem problemas de confiança. Então assim, se sua ave, seu periquito só sobe no dedo, tudo bem, pelo menos você consegue fazer alguma coisa com ele. Se ele gosta de ficar do seu ladinho na gaiola, também não tem problema nenhum, você tem que respeitar até a personalidade dele.
Você ensinou ele a bater carteira? Olha o preconceito com cariocas, tá? Esse meu amigo é paulistano, por isso que eu tô falando isso. Mas é uma boa ideia. Quem sabe assim eu consiga contribuições pro canal. Ou dinheiro pra comprar um periquito inglês pra ele reproduzir. Ele é muito carinhoso? Só que do jeito dele. Eu acho que assim, ser carinhoso é uma coisa muito ampla. Ele dá carinho do jeito dele. O fato dele ficar pertinho da gaiola enquanto a gente tá perto, pra ele ficar pertinho, mesmo que ele não saia da gaiola ou não fique no dedo, como eu falei, né, da outra pergunta, ele não fique no dedo o tempo todo, só o fato dele estar aqui deitadinho, me ouvindo, gordinho, fechando o olhinho, é a forma dele demonstrar carinho, que ele gosta da minha companhia. Então pra mim já é o suficiente, mesmo que eu queira apertar e tipo morder de coisa fofa, ele não gosta, então tem que respeitar. A minha mãe perguntou se ele foge. Ele não costumava fugir, nunca tentou fugir, mas o fato dele ter ficado muito sozinho, teoricamente, enquanto eu estava fora esse mês que eu passei lá em Portugal. Meu namorado vinha aqui todo dia, praticamente, cuidar dele e do Léo. Dava uma atençãozinha para ele, mas não foi o suficiente. Então, ele tentou fugir, sim, e conseguiu 1 ou 2 vezes. Mas a gente já deu um jeito aqui, eu já sei onde ele fugiu. Quando ele mandou a foto, eu já falei, eu devo ter uma noção de onde ele fugiu, que é onde ele conseguiria. Mas assim, a gaiola dele é própria para ele. Ele nunca tentou fugir, foi só porque ele queria mais atenção do que estava recebendo naquela época. Tanto que hoje em dia ele nem tenta mais. Então agora eu vou passar para as perguntas lá do Twitter, tem umas bem interessantes também. Quando começou a história de vocês? Essa pergunta é muito fofa, tipo, a resposta é muito fofa. Porque como eu falei, ele foi o primeiro periquitinho que eu criei em casa, porque foi uma coisa muito experimental, tá? Eu tive a Calice, eu tive o Dracarys, e aí eu pensei, por que não botar um ninho e tentar fazer alguma coisa acontecer? Consegui de primeira, eles tiveram bastante ovos, tipo 9, eu acho, da primeira ninhada. Eu vou falar ninhada porque é mais fácil, né, do que falar não existe ovada, sei lá. Mas, enfim, ninhada, eu também vou falar de ave. Mas aí eles tiveram bastante ovos, eu pensei, meu Deus do céu, se todos eclodirem eu tô ferrada, porque eu vou ter 11 periquitos aqui em casa. Mas, principalmente de primeira viagem, nem todos eclodem. No caso, só 3 ou 4 eclodiram. Mas o Thor dessa primeira ninhada foi o único que sobreviveu. Ele foi o primeiro que nasceu, eu tirei foto até porque todo dia eu ia lá, tipo um experimento científico. Eu marquei os ovinhos com grafite, né, com lápis, 1, 2, 3, 4 até o 9. E aí o Thor, nem lembro qual era o número, mas ele foi o primeiro a eclodir, foi muito legal, porque no dia seguinte tinha um periquito lá, tipo um franguinho assado no meio do ninho, e eu, ai meu Deus, que coisa linda! E aí, a partir disso, claro, todo dia eu ia lá. O Dracarys e a Calice eram muito pacientes, eles eram muito tranquilos. A Calice também, a história dela é linda. Um dia eu quero fazer uma história sobre todos os meus bichos, mesmo os que já foram, porque eu acho interessante, né, pra contar, né, pra vocês saberem. Mas, enfim, e aí todo dia eles tinham a paciência de eu tirar o ninho, nem reclamavam nem nada, acho que eles ficavam até mais contentes, né, de relaxar um pouco, descansar. E aí eu pegava e fazia anotações, tipo, o primeiro dia eclodiu um ovo. Aí no segundo dia, nenhum ovo eclodiu. No terceiro, outro eclodiu. E aí 4 filhotinhos nasceram. Enfim, só o Thor sobreviveu, infelizmente. Um deles, que eclodiu por último, era muito pequenininho. Eu até fiz um post sobre ele, né, quando ele morreu. Esse eu tive que cuidar na papinha. Tive não, né, mas eu tentei cuidar na papinha porque eu vi que ele era muito pequenininho e não recebia tanta atenção. O Thor era o maior, né, mais bonito, mais forte. E aí ele foi o único que sobreviveu. E depois na segunda ninhada eu tive a Alice. Também o Thor deu um pouco de trabalho, né? Porque ele queria ser filho único, queria receber atenção total. Ficava no ninho o dia inteiro. E os coitados do Dracarys e da Calice queriam ter outro ovo. E ele não deixava. Então, enfim. Isso tudo eu vou deixar mais detalhadamente num outro vídeo. E aí foi isso. A gente teve altos e baixos porque eu sempre quis ave pra ficar no dedo, pra ficar solta. Nunca consegui ter porque eu tinha cachorro, aí depois eu passei a ter gato, então obviamente não podia deixar solto. Eu nunca soube que eu poderia ter essa capacidade de adestrar uma ave a ponto de ficar assim, que nem o Thor fica, mesmo sendo ainda mais sendo um periquito, né, porque é comum ver com calopsita, aves maiores que são menos medrosas, mas enfim, eu ia falar Dracarys, né, o pai dele. O Thor é maravilhoso, eu passei 1 ano fora, quando eu voltei para ficar 10 dias só para voltar para Portugal, ele mesmo assim ficou comigo tranquilamente no dedo, assim, não esqueceu de nada. Então eu acho que a gente tem uma conexão forte, por isso que eu não queria perder isso. E por isso que eu queria que ele tivesse filhotes. Porque infelizmente ele não vai viver para sempre, nenhum bichinho vai. Mas eu queria que a genética dele fosse adiante. Ele também fica agressivo quando está no momento fértil, porque a minha vira um monstro.
Então, vamos aqui tirar a dúvida. O Thor é fêmea. Não sei se é um choque pra todo mundo. Toda vez que eu faço vídeo ou post ou posto alguma foto sobre ele, as pessoas falam, ah, ele é fêmea por causa da cor da carúncula. Eu sei, só que eu falo Thor porque quando ele era pequenininho ele tinha carúncula bem azul, muito azul mesmo. Aí eu pensei, ah, é macho. Botei o nome de Thor. Ele começou a aprender o nome dele. É difícil falar Thor e falar ela, então por isso que eu falo no masculino, mas assim, não é desculpa pra você tratar uma pessoa que prefere outro pronome, jogando aqui pro universo humano, né? Então não é uma desculpa pra você não usar pronome preferido da pessoa. Se a pessoa se sente mais confortável chamando de ela ou ele, você tem que... ou elu, não sei falar, desculpa. Mas enfim, isso não é uma desculpa. O meu periquito se sente confortável, não liga chamando no masculino mesmo sendo uma fêmea. Então, tá aí. E aí, enquanto ele foi crescendo, ele foi amarronzando a carúncula, porque no período fértil as fêmeas ficam com a carúncula mais amarronzada, ou até marrom mesmo. E também foi ficando azul clarinho. Eu acho que agora tá até metade azul, metade marrom. Qualquer coisa eu tiro uma foto pra mostrar. Então, o que você tá reclamando? Eu não tô nem perto de você. Mas enfim. E aí, ficou o nome dele, ficou o pronome masculino, porque ele não liga de novo. E aí, por isso que toda vez eu tenho que contar a história. Que todo mundo fala, ah, porque ele é fêmea. Sim, eu sei. Ele sabe. Agora todo mundo sabe também. E sim, ele fica um pouco mais temperamental no período fértil, no momento fértil, né? Mas nada demais, é só porque, como eu tô com ele sempre, eu vejo essas diferenças. De vez em quando ele tá mais temperamental, mesmo sem estar no período fértil. De vez em quando ele tá mais preguiçoso, de vez em quando ele tá mais amoroso. Então, assim, com mais vontade de contato, depende muito do dia também, porque aves têm muita personalidade, principalmente periquitos. Então, por isso também tem que aproveitar esses momentos, tanto que às vezes eu tiro muita foto com ele, faço muito videozinho quando ele tá afim, mas eu também não forço demais. Por exemplo, hoje eu sei que ele não tá muito afim. Talvez daqui a pouco ele se solte mais, mas pelo que eu tô vendo ele tá bem preguiçoso. Tô falando de você mesmo, ele tá assim, me olhando, tipo, tá falando de mim. Então, eu não vou explorar o periquito. Se alguém erguer o Thor enquanto ele segura o Mjolnir, quem erguer Thor conseguirá erguer o martelo? Boa pergunta. Quem sabe um dia eu faça de biscuit um Mjolnirzinho e o Thor segure e eu vejo se eu consigo segurar os dois. Interessante. Talvez ele destrua o Mjolnir, talvez ele morra de medo e saia voando, mas quem sabe um dia eu consiga. Ele pode imitar sons como outras aves fazem? Sim, só que assim, periquito é diferente de... Não sei se eu mexi no microfone, desculpa. Mas periquito é diferente de calopsita. Eles conseguem imitar sons, mas é mais difícil para eles. Até porque... Sim, ótimo exemplo. Mas eles costumam mais imitar, pelo menos os meus, costumam mais imitar a melodia do que o som em si. Então eles não reproduzem palavras. Os meus, tá? Tô falando nessa minha experiência. Porque eu já vi periquito, principalmente em inglês, falando mesmo, tipo, imitando o som direitinho. E na melodia, no ritmo, e imitando palavras, mas os meus, no máximo, tanto ele quanto outros, o Dracarys era muito musical, eles faziam, tipo, o ritmozinho da melodia e a musiquinha, eu botava a música, eles sabiam diferenciar cada uma preferia uma, o outro a outra, mas, assim, imitar de fato, não. Eu queria muito que ele imitasse o R2-D2, a Athena quase conseguiu. Triste. Qual o petisco favorito do Thor? Ele não tem muitos petiscos, acho que o favorito é aquela barrita de sementes, normal mesmo. Semente de girassol ele não liga muito, de novo. Semente de girassol tem que ser dada como petisco, de vez em quando, uma vez por semana só, tipo 3 ou 4 por ave. Mas ele gosta de cenoura também, ele gosta de jiló, adora jiló, mesmo não podendo dar sempre. É isso, esses são os petiscos favoritos, principalmente a barrita de sementes. Qual é a relação com o gatinho? Eu vou deixar um vídeo aí. Eles são muito amigos, muito. O que me preocupa um pouco porque o Thor não tem medo de gato. E deveria, para se proteger. Isso se chama autodefesa, meu filho, que você não tem. Nem um pouco de noção. E aí o Léo bota a patinha na grade, o Thor vai lá bicar de brincadeira, dá beijinho, vai mexer na patinha dele. E aí o Léo nessa... Claro que ele nunca agarrou o Thor, né? Até porque eu não deixo. Se eu fico com medo de acontecer alguma coisa, eu tiro. Mas assim, eles ficam juntinhos na grade. O Thor chama ele, tipo, fica no fundo da gaiola correndo de um lado pro outro pra chamar a atenção dele. Ou minha atenção. Então, assim, a relação deles é muito boa. Só que o Léo não tem noção do perigo. E o Thor também não. Então, obviamente, quando eu solto o Thor, eu prendo o Léo. Tanto que o Léo tá preso na cozinha até agora.
E é isso. Não confio e nem sou negligente a ponto de soltar o Thor enquanto o Léo estiver aqui. Aí tem duas coisas falando que eu gosto de azul. Sim, eu gosto muito de azul, porque a foto que eu postei eu tava inclusive com essa blusa do Nemo, né, do esguicho, que eu não sei se vai dar pra ver. Mas eu vou deixar a foto. E o Thor é azul. E eu amo periquito azul. Mas eu acho que o meu favorito é o cinza. E ele sabe imitar um Ben TV? Não, porque como eu falei, ele não imita direitinho os sons, ele no máximo, tipo, segue a melodia e ritmo. Então é isso, o vídeo ficou muito longo, como sempre, mas eu acho que eu consegui responder tudo. Desculpa que o Thor não apareceu mais, eu sei que vocês vieram aqui pra vê-lo, mas eu não ia forçar meu periquito, até porque ele não tá muito afim. Ele tá quase dormindo em cima da gaiola, de satisfação de estar confortável. Então, mais um motivo pra não tirar, mas deu pra ver um pouquinho, né? E ainda vem vídeo sobre meus animais, eu vou fazer um quadro novo no canal, tipo, minha história aí eu boto o nome de cada animal que eu tive e eu vou contando a história porque eu acho que é mais legal do que só responder pergunta. Então é isso, beijos, até a próxima. Nha!